Quantos aqui acreditam que são salvos? Se você já aceitou Jesus como seu Salvador, de verdade, você é salvo e deve acreditar. Porque existem pessoas que têm muita dúvida se é salvo ou não. Na verdade, alguns até pensam que são e não são. E alguns pensam que não são e poderá ser que seja. Há duas possibilidades. Mas nós, olhando para a nossa situação, a gente tira conclusões que nos levam a essa convicção de salvação. Duas situações nos levam a ter convicção da salvação. A primeira, que é a mais verdadeira e real, e que é de credibilidade, é a voz do Espírito, o Espírito Santo, que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Segundo, a nossa própria consciência, fora do Espírito. A nossa consciência, com base na nossa fidelidade, com base nas nossas boas obras, com base na nossa obediência, com base naquilo que nós tentamos fazer para merecer o céu. Então, percebe que não é a mesma coisa. Quando nós acreditamos que somos salvos, porque o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito, isso não te leva a lembrar no que é correto que você faz. Porque nós não fazemos o que é certo para ser salvo. Porque senão seríamos salvos pelas obras. Seríamos salvos pelas obras e não pela graça. E a Bíblia diz que pela graça sois salvos. Ou seja, você é salvo pelos méritos que você não merece, que está acreditado em Jesus, e Deus nos favoreceu. A única coisa, o único requisito é: pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós. É um presente. Dom ali, não é um dom espiritual. Dom ali é um presente de Deus. Que no grego, dom, donativo, ou presente, ou coisas parecidas. Então, é um presente. Quantos aqui acreditam que são salvos? Se você já aceitou Jesus como seu Salvador, de verdade, você é salvo e deve acreditar. Porque existem pessoas que têm muita dúvida se é salvo ou não. Na verdade, alguns até pensam que são e não são. E alguns pensam que não são e poderá ser que seja. Há duas possibilidades. Mas nós, olhando para a nossa situação, você não merece. Então, graça é porque eu não mereço e Deus me concede. Se Deus me salvasse por causa da minha fidelidade, graça não faria sentido. Se Deus me salvasse porque eu estou fazendo tudo certinho, tudo na linha, me santifico, oro, jejuo, leio a Bíblia, então isso seria pelas minhas obras, pelo meu esforço. Mas alguém poderá dizer assim: a Bíblia diz que para a gente seguir a paz, a santificação, que sem a qual ninguém verá Deus. É certo, mas a santidade é para os que são salvos. Se os que são salvos começarem a viver contrário da santificação, logo não vai entrar no céu, porque pegou o que recebeu de graça e jogou na lata do lixo. Que viver contrário da santificação é viver na vida de pecado. Então Deus nos dá de presente, e a gente, com o nosso pecado, joga fora. E aí não vai ver a face do Senhor mesmo, porque rejeitou aquilo que recebeu gratuitamente. Então a gente vai tentar pensar o seguinte: se ele falou assim, olha, se Jesus vier nessa noite, por que você acha que você vai subir? A gente seria tentado a pensar: hoje eu não matei, não roubei, não menti, não traí, não adulterei, não forniquei, não comprei, não enrolei. A gente começa a pensar: tudo isso é obra. Tudo isso é obra. Por que você acha que só iria se Jesus viesse hoje? Não, olha, eu não sei se eu errei, porque eu posso errar e não ter percebido. Eu posso ter pecado e nunca podemos saber que eu pequei. Isso pode acontecer com o pecado de omissão, saber fazer o bem e não fazer, que tem vezes que a gente pensa que fez tudo que deveria e a gente não fez. A Bíblia diz assim: olha, quando você fizer
tudo que pedir para você fazer, ainda depois disso, se considere inútil, porque você não fez, você só fez o que te pediram para fazer. Então, nós devemos nos considerar inúteis, mesmo depois de fazer tudo que Deus pediu para fazer. Então, você percebe que a gente nunca vai chegar e dizer, olha, eu mereço ser salvo, nunca, porque sempre vai ter uma coisa para fazer. Sempre Jesus vai dizer para nós assim, olha, eu, porém, tenho contra ti. Sempre Jesus vai dizer uma coisa dessa para nós. Então não pense que você, olha, Jesus já vai apontar e dizer para mim aqui tem alguma coisa contra mim, porque todos nós, se Jesus passasse cara a cara, ele vai dizer para cada um de nós em alguma área, eu tenho contra ti. Ou ele vai dizer, falta-te uma coisa. Ou ele vai dizer, falta-te uma coisa. Se for uma seria bom, né? Mas é muito mais. Então nós encontramos um homem que tinha boas obras. Cornélio, na nossa leitura. Um homem que tinha boas obras. Um homem que fazia coisas que talvez não todos nós fazemos. Ele orava, ele era temente a Deus, ele era um camarada devoto, ou devotado, ou dedicado a Deus. Fazia esmola, isso é, um homem que tinha prática chamada de caridade. Um homem que aparece um anjo, conversa com ele, manda chamar Pedro, e ele sabia que era um anjo, não era a visão que ele teve, e pensou, não, você vai ver que ele lá na frente fala que ele sabia que era um anjo que falou com ele. Privilégio que nem todos nós, talvez você já falou com um anjo falou com você nem sabe, biblicamente é possível, mas você não tem certeza. Ele sabia que quem tinha aparecido para ele era um anjo. Um homem que disse que Deus recebia os corações. Um homem que tinha um bom testemunho do povo da sua região. Os seus amigos, seus conhecidos, testemunhavam, falavam bem dele. No versículo, bem no capítulo, no final no começo do capítulo, diz assim, olha, piedoso, temente a Deus, e era um homem que levava a sua família a temer o Senhor. Ele não era apenas ele e a esposa que tinham boas obras. A família dele tinha boas obras. Não era também só ele. Ele era um homem romano, trabalhava para Roma, fazia parte da elite de Roma, tomava conta de um grupo de 80 a 100 soldados, na cintura 100, quer dizer 100, mas isso poderia ser um grupo de 80 a 100 soldados. Não era judeu, mas era tudo a entender que ele era um prosélito. O que era prosélito? Prosélito era uma pessoa que era gentílica, convertida ao judaísmo. Isso é proselitismo, converter de uma religião para outra. Então ele tinha um comportamento que era um comportamento de um judeu fiel. Mas ele não era judeu. Os gentios não tinham essa dedicação a Deus. E quando eles tinham, eles eram dedicados às suas imagens, aos seus ídolos. E não era para os ídolos que ele sacrificava, que ele orava. Não era em nome dos ídolos que ele fazia esmola. Ele fazia em nome do Deus de Israel. Então diz o piedoso, temente a Deus, aqui letra maiúscula, apesar que no grego todas as letras são maiúsculas, mas aqui está maiúscula porque o editor entendeu que se trata do Deus de Israel. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas. E de vez em quando a gente não se cesta básica por alguém, né? Uma vez no ano, uma cesta básica, tudo a gente acha que fez muito, mas esse homem ele fazia muita. Então, se era muita, não era uma cesta básica ou duas por ano, que às vezes a gente juntar todo o quilo que a gente traz para a campanha do quilo aqui, uma vez por mês, talvez não tanto uma cesta básica. Ele fazia muita. E isso enxergava diante de Deus, né? Não era só um elogio que ele recebia das pessoas, o próprio Deus recebia o que ele fazia. Então diz, toda a sua casa, muitas esmolas, e era um homem que orava continuamente, temente, piedoso, fazia esmola, e era perseguido.
4. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse, porque ele sabia que era ser celestial. E ele disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações, tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Preste bem atenção. Nós, com essas qualidades de Cornélio, alguém chega para nós e diz assim: Deus tem recebido as tuas orações e as tuas esmolas. Ele sabe que você é temente, ele sabe que você é um homem piedoso, que você é um homem de oração. Ele tem escutado você quando você fala, Cornélio. Entretanto, Cornélio, você ainda não é salvo. Agora imagina, irmão José, Deus falando através de um anjo. Foi um anjo que apareceu, falando todas as qualidades, falando que Deus tem ouvido e escutado. Em outras palavras, eu tenho me agradado de você, mas você precisa se salvar. A gente ficaria um pouco preocupado. Como pode? Não sou salvo, mas Deus ainda ouve minha oração. Não sou salvo, mas Deus recebe a minha prática de esmola. Não sou salvo, mas eu sou temente a Deus. O que preciso fazer? Pois é, manda chamar Pedro. E Pedro vai dizer palavras que vai salvar não só você, mas toda a sua família. Era temente, fazia esmola, era piedoso, ele e a sua família, mas nem ele e nem a sua família eram salvos. Por que não eram salvos? Porque o temor deles era com base nas regras da lei mosaica. Eles estavam se esforçando para fazer o que é certo, querendo encontrar o caminho, mas eles ainda não tinham um encontro com Jesus. Encontro aqui é palavra figurada. Então eles não tinham encontro com Jesus. E a Bíblia nos diz que sem Jesus não há salvação. Você vai encontrar pessoas por aí, em alguma religião, que faz a esmola, que ajuda os pobres, que tem sistemas filantrópicos, isso é, instituições para ajudar as pessoas. Você vai encontrar gente aí distribuindo os bens materiais. Contudo, não quer dizer que essa pessoa seja salva. O apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte: ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para os pobres, ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, isso não adiantaria se eu não tivesse amor. E ele dizendo: se eu não tivesse amor, está dizendo, e eu não fosse salvo. Porque quem é salvo em Jesus e pratica essas coisas é porque é salvo. Porque você não faz essas coisas para ser salvo, mas quem é salvo da esmola, quem é salvo ora, quem é salvo jejuma, quem é salvo é temente a Deus. Mas alguém pode fazer esmola, ser temente a Deus, pode fazer várias coisas e não ser salvo. Porque a minha crença é a partir de onde? É a partir da graça ou a partir da lei? A minha fidelidade, o meu esforço, parte de onde? É de Cristo ou da lei de Moisés? Que apesar da lei ser dada por Deus, a função da lei não é salvar, mas sim revelar o estado pecaminoso do homem e mostrar para ele que ele é incapaz, mesmo com seu esforço, fazer a vontade do Senhor como deve. Então, Pedro ele vão em sete varões, vão para a casa de Cornélio. E quando chegam lá, eles ainda não eram salvos. E é engraçado que a salvação acontece em um momento que a gente não sabe quando foi que eles foram salvos. Porque Pedro chega lá com aquela comitiva, ele e mais 5 varões, e começa então a pregar a palavra. Começa a anunciar a palavra. E de repente a salvação vai acontecendo. Vai acontecendo. Como é que a gente sabe? Pelo o dom do Espírito Santo.
em outras línguas e glorificar o nome do Senhor. Nós vamos ter alguma surpresa quando a gente chegar no céu, talvez, não sei se a gente vai ter surpresa, mas a gente talvez vai ter alguma surpresa. É você chegar no céu e pensar assim: mas você aqui, eu pensava que você não vinha para cá. E a outra é: cadê o Cornélio que fazia esmola? Não aquele Cornélio que se converteu, mas encontrar outra pessoa. Mas cadê o José, o Antônio e Pedro que orava e Deus ouvia a oração? Eu testemunho que eu vi ele orar e Deus responder. Ele era temente a Deus, tinha testemunho do de fora e do de dentro. Ele era temente, fazia esmola. E cadê ele? Não, por quê? Isso não garante a salvação de ninguém. Ninguém é salvo pelas obras. Olha só em Efésios capítulo 2. Então não siga tentando que vai morar no céu por causa das suas boas obras. Agora, as más obras revelam que a gente não vai para lá, mas as boas não é sinal que a gente vai. Você está entendendo? Agora, todo salvo tem boas obras, mas nem todos que têm boas obras se salvam. É isso que Jesus disse. Todos que têm más obras não entrarão, e nem todos que têm boas obras também vão entrar, mas todos que vão entrar têm boas obras. Então vamos lá, Efésios capítulo de número 2. Quem está entendendo diz amém. Amém. Versículo 8: pela graça sois salvos por meio da fé. Se não tiver fé, não tem como receber. E isso não vem de vós, é um presente de Deus, é um presente que Deus nos dá. Não vem das obras, nossa salvação não vem das obras. Por que não vem das obras? Para que ninguém se glorie, para que ninguém fale: olha, eu mereço a salvação porque eu fiz isso, fiz aquilo. Eu acho que você sabe porque eu faço isso e aquilo. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, o cristão precisa estar consciente disso. O que garante que sou salvo? Porque eu sou dizimista ofertante? Não. Tem gente que é ofertante dizimista, nem crente é. Porque ora, tem gente que não é tal e ora também. É só você ver como é. Faz esmola, doações, distribui os bens. Porque não está em Cristo Jesus. Tem gente que está focada em uma instituição. Eu creio que sou salvo porque eu sou um assembleiano. Então, lá na Assembleia de Deus, lá sim tem salvação. Está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido porque tem salvo? Não. Está repreendido porque essa ênfase é um preconceito contra os demais. Quando você fala assim, lá na Assembleia de Deus, não.
Porque sou salvo, então devo me santificar. Guarde o que tem, para que ninguém tome a tua. Então recebeu de graça, guarde. Aquele que perseverar até o fim será. Nós fomos salvos no passado, somos salvos no presente e estamos sendo cada dia salvos quanto ao futuro. Então a gente tem que perseverar naquilo que a gente recebeu e que experimentamos no presente e que dia após dia vamos fazendo parte e nos aperfeiçoando, porque mediante a graça de Deus nós haveremos de herdar o reino celestial. Então as boas obras precisam existir, porque a ausência dela significa que a salvação não operou em nós. A Bíblia diz que aquele que dá fruto, a árvore que dá fruto, ela é limpa para que dê mais fruto. E aquela que não dá, é cortada e jogada no fogo. Porque Jesus disse para os seus discípulos, que também serve para nós, que Ele nos chamou e disse, para que vades e dê muito fruto, e o vosso fruto permaneça. Ele não disse isso para o ímpio, porque se ele falasse isso para o ímpio, ele estaria dizendo que o ímpio vai ser salvo por meio das obras. Mas ele disse isso para quem já é salvo. Você foi chamado para a salvação. Agora, vá e produza bom fruto. Que esse fruto em vocês revele a Cristo que vos salvou. Em Mateus 5 e o versículo 16, se você conseguir acompanhar nas suas sagradas, na sua Bíblia Sagrada, 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. As nossas obras do salvo, ela é de uma forma propagadora da manifestação da graça, para que os pecadores que não lê Bíblia, mas lê a nossa vida, possa detectar Cristo através das nossas obras e assim compreender o Evangelho com mais facilidade. Dá um pouquinho mais de retorno para mim, por favor. Então Cornélio era um homem exemplar. E a gente vive se comparando com o outro. A gente fala assim, imagine você encontrar uma pessoa que é que nem Cornélio. E você falar assim, olha, sabia que essa pessoa é tudo isso, mas ela pode ainda não estar no céu? Você pode ficar até nervoso com a pessoa e ela achar isso.